A verdade não é oriental nem ocidental. É a propriedade inerente de toda a alma que recebe o sopro da vida. Da mesma forma, a verdadeira igualdade do homem não está na igualdade social, política ou econômica, que as pessoas erroneamente imaginam que um dia chegará, mas na igualdade de cada alma diante de Deus e em sua igualdade para buscá-lo e conhecê-lo. Sem inteligência, é impossível entender qualquer coisa corretamente. Tudo deve ser julgado de forma inteligente por seus próprios méritos e não por afirmações infundadas ou opiniões de segunda mão. Se alguém não fizer um esforço para descobrir a verdade sobre todo e qualquer véu desconcertante, nunca conhecerá sua própria natureza real e vai permanecer a dispor de forças externas e escravo das circunstâncias. Desprezo por qualquer coisa sem investigação é o sinal de um homem iludido que vai chegar ao sofrimento. Uma estipulação dos ensinamentos orientais que deve ser enfatizada é que as instruções esclarecedoras só podem ser totalmente compreendidas se a pessoa as praticar regularmente em sua vida diária, após recebê-las de um guru. Alguém que possua a realização de Deus. A maravilhosa luz da verdade que conduz do mundo sombrio da matéria aos poderes celestiais da divindade não é concedida casualmente e nem aceita sem esforço. E nenhum esforço deve ser considerado difícil demais para encontrar essa luz e segui-la. Todas as grandes religiões do mundo são baseadas em verdades universais comuns, que se reforçam em vez de entrar em conflito uma com as outras. Praticamente todas as formas de religião e os sistemas básicos de filosofia, em todos os lugares, se inspiraram nas antigas escrituras. Cada mensagem espiritual moderna de qualquer poder ou vitalidade é uma reafirmação em uma nova forma das verdades pronunciadas há séculos pelos sábios da Índia, conhecedores de Deus. Esses rishis iluminados se dedicaram exclusivamente a investigar as leis espirituais e as potencialidades supernas do homem e a delinear caminhos de disciplina para várias naturezas seguirem, a fim de trazer à tona a divindade da sua alma e alcançar uma harmonia recíproca com todas as forças cósmicas do universo. A humanidade tem apenas um inimigo real: a ignorância. Vamos todos trabalhar juntos para sua aniquilação, ajudando e animando uns aos outros ao longo do caminho. Despojados da ignorância, todas as almas estão em igual bem-aventurança diante de nosso Deus, único Pai, Mãe, amigo e amado. Bem, hoje temos algumas perguntas aqui, então vamos respondê-las. Você pertence a uma determinada ordem espiritual? Sim. A antiga ordem Swami da Índia, reorganizada séculos atrás, em sua forma atual por Swami Shankara, Adi Shankaracharya, e pertenço ao ramo Giri, uma das 10 subdivisões da ordem, assim como meu guru Swami Shri Yukteswar, de quem recebi a iniciação. Você é um homem de religião, mas você não acha que a religião tem sido causa de divisão e derramamento de sangue e maldade no mundo? A existência de imitação de ouro não diminui o valor do ouro. Da mesma forma, a religião espúria não diminui o valor da verdadeira religião. Aqueles que abusam do poder da religião ou que
apenas fingem seguir práticas religiosas para sua própria autopromoção se tornam hipócritas e às vezes são perpetradores do mal. Eles são os malfeitores, não a religião. Aqueles que exemplificam a verdadeira religião, ou o Dharma, são uma fonte de elevação para o mundo. E eles próprios ficam para sempre livres da tristeza. A verdadeira religião consiste naqueles princípios pelos quais o corpo, a mente e a alma podem ser unidos a Deus. Em última análise, é o único Salvador que pode resgatar o homem de todos os males da terra. A religião por si é realmente necessária para a elevação do homem? Quando ele se junta a uma determinada fé ou ordem, ele não se circunscreve e assim acaba criando barreiras entre ele e outros credos? As religiões dogmáticas são atalhos. Às vezes até podem se tornar becos sem saída que não levam a lugar nenhum. Mas mesmo assim, uma religião dogmática, razoavelmente boa, pode levar o buscador sincero à estrada da verdadeira religião, que por sua vez leva a Deus. Essa estrada é o yoga, o processo científico pelo qual cada alma se reúne com o espírito. No Bhagavad Gita, a yoga é proclamada o maior de todos os outros caminhos, maior do que a devoção, a sabedoria e a ação correta. Yoga é a ciência de como o homem desceu do espírito para a carne e se identificou com o corpo, seus sentidos e suas posses. E como ele pode ascender a Deus. A experiência ou realização da verdade que vem da prática de yoga fornece prova da unidade subjacente de todas as religiões encontradas na percepção do seu denominador comum, Deus. A religião deveria assumir a forma de uma entidade organizada, como o budismo ou o cristianismo? Ou ela deveria ser uma fé intuitiva individual? A religião organizada é a colmeia. A realização é o mel. Ambos são necessários. Mas muitas vezes acontece que quando a religião organizada se concentra nos princípios externos e nos aspectos cerimoniais, ela se torna uma colmeia vazia e dogmática. No extremo oposto, alguns yogis no Himalaia, eles colhem o mel da realização de Deus nos seus corações, sem fornecer colmeias de religião organizada, através dos quais outras pessoas possam compartilhar esse néctar divino. E isso é algo egoísta. Se a religião organizada é apoiada por grandes sábios, ela faz muito bem ao mundo. Se for promovido apenas por pessoas egoísticas, fanáticas ou capitalistas, fará pouco bem e muitas vezes muito mal para as pessoas em geral. E se a fé for intuitiva, ela ainda vai precisar de um guru? Deus não fala abertamente com os buscadores espirituais noviços. A sua intuição ainda não está desenvolvida e, portanto, a orientação interior não é infalível. Deus, portanto, orienta através das instruções de um guru que comunga com ele. O preceptor deve ter sintonização divina ou temos o cego guiando o cego, não é? A religião não toma a forma de um dogma depois de organizada e definida por símbolos e convenções? Assim como a noz que está escondida dentro da casca, a verdadeira religião
também está escondida nas distorcidas formalidades dogmáticas da religião. Mas assim como uma casca de noz pode ser aberta por um quebra-nozes e a carne encontrada dentro, os buscadores espirituais profundos, pelo quebra-nozes da meditação intuitiva sobre ideais religiosos, eles podem quebrar a casca dogmática e chegar à verdade interior oculta. Um corvo pode bicar em vão uma casca dura de noz e nunca chegar à carne. Da mesma forma, buscadores espirituais superficiais mordem sem sucesso a casca dogmática da religião, sem nunca chegar ao cerne da verdade. Você acredita que existe uma unidade fundamental de todas as religiões? Se assim for, por que há ciúme e conflito entre os seguidores de um credo e os de outras convicções? Nós lemos sobre tais conflitos até mesmo nas escrituras antigas. Os discípulos do grande Deus Shiva o exaltam como supremos. Os Vaishnavitas consideram Vishnu e suas encarnações como Rama ou Krishna como os mais elevados. Os adoradores dentro das divisões da religião não têm a plena realização daqueles cujas vidas inspiraram verdadeiros caminhos. Eu sempre disse que Jesus, Krishna, Buda e outros verdadeiros emissários de Deus se reunissem. Eles não abrigariam, mas beberiam do mesmo cálice na comunhão de Deus. As várias opiniões dos religiosos são semelhantes à história contada na Índia sobre 6 irmãos cegos que estavam lavando um elefante. Eu creio que todos já ouviram isso, né? O primeiro irmão proclamou que o elefante é como uma enorme parede, porque ele estava lavando as laterais do paquiderme. Ouvido isso, o segundo irmão discordou, né? Afirmando que o elefante é como uma vara de bambu flexível, já que ele estava lavando o rabo do elefante. O terceiro, pensando que aqueles 2 irmãos estavam loucos, insistiu que o elefante é como 2 folhas de bananeira. Afinal, ele estava lavando as orelhas do elefante. Ouvindo esses pronunciamentos absurdos, o quarto irmão os corrigiu com a sua definição triunfal de que o elefante é como um grande teto carnudo sustentado por 4 pilares. Ele estava lavando as pernas do elefante. O quinto irmão riu de todos zombeteiramente, pois para ele o elefante era apenas 2 pedaços de osso. Ele estava lavando as presas do elefante. Então, com a definição final, o sexto irmão sabia que todos estavam loucos. Então ele declarou definitivamente que o elefante era apenas um pedaço de corda pendurado no céu. Sendo ele o mais jovem e menor, ele não conseguia alcançar o topo da cauda, e assim ele assumiu que ela descia do céu, das regiões dos deuses. No auge da discussão, o pai vidente deles chegou e explicou: você está certo e você está errado. Certo porque você descreveu corretamente o que experimentou, mas errado porque cada um de vocês experimentou apenas uma parte do todo. O elefante é um agregado de todas essas partes. A consciência do homem evolui através de encarnações e gradualmente ela experimenta mais e mais o néctar do oceano da verdade. Cada pessoa que absorver apenas até o grau da sua experiência individual, essas diferenças de percepção são a causa das discussões e controvérsias. Cada um vendo apenas uma parte da totalidade, de toda a verdade.
Uma troca de pontos de vistas divergentes é construtiva se ela for feita com franqueza e respeito, mas também pode ser destrutiva, terminando em briga se houver fanatismo. A boa notícia hoje é que cultivar a presença não requer grandes rituais, nem horas de meditação isolada. Na verdade, é nos momentos comuns e muitas vezes caóticos da vida cotidiana que as maiores oportunidades de presença surgem. O segredo está em pequenos gestos, pequenas pausas, pequenas práticas que interrompem o fluxo automático da mente e abrem um espaço para o agora. Respirar conscientemente por alguns segundos antes de responder a uma birra de uma criança. Observar o próprio corpo ao segurar a mão da criança. Fazer uma refeição sem o celular por perto. Ou então, simplesmente olhar nos olhos do filho por um instante, sem pressa, sem dizer nada. Essas ações, embora simples, carregam um poder profundo. Elas mostram à criança que o mundo interior é mais importante que a agitação exterior, que há um lugar de silêncio no qual se pode confiar, que o momento presente é suficiente. E aos poucos esse estado de presença começa a criar raízes, tanto em quem cuida quanto em quem é cuidado. A casa se torna um espaço onde o ser pode florescer, mesmo em meio à desordem, ao barulho, às tarefas. Você não precisa esperar as férias, o fim de semana ou então o dia certo para estar presente. Tudo começa agora, no simples gesto de parar, respirar e perceber. Pois, em última análise, a consciência que você cultiva hoje será o solo onde o seu filho aprenderá a crescer. Vivemos em uma cultura que valoriza o barulho. Opiniões, respostas rápidas, estímulos constantes. Tudo convida à ação e à reação. Mas aquilo que realmente transforma, muitas vezes nasce do silêncio. E isso é especialmente verdadeiro na jornada de criar e educar uma criança. O silêncio não é vazio, é espaço, é presença viva. É onde se escuta o que está além das palavras, onde se percebe o que não foi dito, onde se reconhece a necessidade oculta por trás de um comportamento difícil. Para a criança, o silêncio pode ser uma âncora, um momento de quietude compartilhada com um adulto. Comunica muito mais do que 1000 palavras. Não há nada a resolver, a provar ou a justificar, há apenas o ser. O silêncio também ensina algo que nenhuma aula pode oferecer: a arte de ouvir, de contemplar, de sentir. Ele convida a criança a repousar por alguns instantes fora do ruído da mente. E mesmo que de uma forma breve, isso pode marcar profundamente o seu desenvolvimento. Quando o lar oferece momentos onde o silêncio é bem-vindo, não como uma ausência de som, mas como uma qualidade de presença, ele se torna mais do que uma casa, torna-se um espaço sagrado. E à medida que aprendemos a valorizar esse silêncio,
começamos a perceber que ele está sempre disponível. Não exige circunstâncias especiais, apenas um coração atento, pois há uma sabedoria que só pode ser compreendida quando paramos de tentar ensinar. E esse é o espaço calmo e luminoso que o último capítulo dessa jornada começa a emergir. Como uma brisa suave após uma tempestade. Aquilo que deixamos para nossos filhos vai muito além do que se pode ver ou tocar. Mais do que bens materiais, palavras bonitas ou ensinamentos verbais, deixamos um campo energético, uma vibração silenciosa, uma frequência de consciência. A criança absorve esse campo muito antes de compreender conceitos. Ela sente se há pressa ou presença. Sente se está sendo realmente ouvida ou apenas tolerada. Sente se o adulto vive em conflito interno ou em paz com a vida. Isso se imprime nela como um código invisível, o legado mais poderoso que podemos transmitir. Esse legado não depende da perfeição. Não exige que sejamos pais ideais ou que tenhamos todas as respostas. Ele nasce da autenticidade, de sermos o que somos, com humildade, com abertura, com disposição para estar presente, mesmo quando não sabemos o que fazer. A consciência que cultivamos agora não impacta apenas o presente. Ela se estende, transforma o modo como a próxima geração verá o mundo, como enfrentará os desafios e como se relacionará com o próprio ser. E assim, mesmo quando as palavras se calarem, mesmo quando já não estivermos fisicamente por perto, algo permanece. Um espaço interior de presença que ajudamos a construir. Um lar interno, um ponto de silêncio. Um fio invisível, ligando o que somos ao que ensinamos, sem jamais precisar ensinar. Nós vivemos condicionados a acreditar que o valor está nas coisas que acontecem, nos eventos, nas metas, nas conquistas. Mas o agora, esse momento simples, parece à mente quase sem valor. Por isso, quando o agora se apresenta sem drama, sem estímulo, sem algo para fazer, a mente o chama de tédio. Mas o que acontece se você não ouvir essa interpretação mental? Se em vez de buscar o próximo momento, você mergulhar mais fundo neste? No início pode parecer como encarar um vazio, mas à medida que você permanece, algo sutil começa a emergir. Uma sensação viva, silenciosa, quase imperceptível no começo. É como um campo de consciência que começa a brilhar por dentro. Você percebe sons com mais clareza. Você sente o ar em contato com a pele. O tempo parece desacelerar. E o mais importante, você não está mais esperando nada. Essa é a presença. Ela não depende do que acontece. Ela é o espaço onde tudo acontece. E paradoxalmente, quanto menos você exige do momento, mais ele te oferece.
Você descobre que não precisa acontecer nada para que você se sinta completo. Para muitas pessoas, estar só é algo desconfortável. A ausência do outro parece revelar um buraco, um vazio. E então vem a pressa para preencher esse espaço, seja com pessoas, com objetos, com vozes. Mas o verdadeiro propósito da solitude não é nos isolar, é nos reconectar. Quando você escolhe não fugir da solidão, ela se transforma. Ela deixa de ser uma ausência e se torna presença. Você não está sozinho, você está contigo. E nesse espaço silencioso, onde nenhuma identidade precisa ser mantida, você encontra algo que o barulho do mundo não pode te oferecer. A paz sem motivo. Nada externo está acontecendo, mas por dentro há uma plenitude. Você não sente falta de ninguém. Você não sente necessidade de provar nada a ninguém. Você não espera que algo ou alguém o complete, porque naquele instante você já é inteiro. E é aqui que começa uma nova maneira de viver, não baseada em fuga ou busca, mas ancorada no ser. Quando deixamos de fugir do tédio e da solidão, o mundo começa a se apresentar de uma nova maneira. Não porque ele tenha mudado, mas porque a nossa percepção se torna mais silenciosa, mais ampla, mais viva. A árvore, que sempre esteve ali, agora parece ter uma presença mais intensa. Os sons ao redor já não são ruídos de fundo. Eles se tornam parte de uma sinfonia sutil do momento presente. É como se a vida, antes obscurecida pela agitação da mente, começasse a se revelar em sua profundidade silenciosa. E tudo isso acontece não porque algo espetacular aconteceu, mas porque você se permitiu estar com aquilo que é, sem fugir, sem resistir. Nesse espaço de presença, até mesmo as emoções mais sutis se tornam visíveis. A ansiedade silenciosa, o impulso de distração, a leve inquietude. Tudo isso vem à tona. Não como problemas a serem resolvidos, mas como expressões passageiras da mente que está se desfazendo do seu velho condicionamento. Não é necessário lutar contra nada. Você apenas observa. E ao observar, você dissolve. Esse processo não é dramático. Ele é silencioso, quase que imperceptível. Mas é profundamente transformador. Pois a cada momento em que você escolhe não fugir, você se ancora mais profundamente no agora. E o agora, simples, nu, sem enfeites, é onde está toda a liberdade que você buscava em outro lugar. À medida que você se familiariza com esse estado de não fuga, de aceitação radical do presente, você começa a perceber algo surpreendente. Há uma paz que não depende de circunstância alguma. Mesmo que haja ruído ao seu redor, mesmo que os pensamentos ainda passem pela sua mente, essa paz permanece. Ela não é algo produzido, ela não é algo conquistado, ela é descoberta. Ela estava sempre ali, mas encoberta por uma agitação contínua da mente. E agora, ao se permitir simplesmente estar,
essa paz se revela. E com ela vem uma nova compreensão. Você não precisa ser entretido para estar bem. Não precisa de constante movimento, de estímulo, de atenção externa. A própria solitude, antes evitada, se torna um espaço sagrado de reconexão com o que é essencial. Quando isso acontece, até mesmo os momentos de silêncio parecem cheios. Há uma plenitude onde antes havia falta. Você não precisa mais correr atrás de algo para se sentir vivo. Você está vivo agora. E essa é a verdadeira riqueza. Saber que nesse instante, mesmo sem nada importante acontecendo, você já é completo. Isso simplesmente muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com as pessoas, com o tempo, com o fazer. Suas ações não surgem mais da carência, mas da plenitude. Você não age mais para preencher um vazio. Você age porque há abundância de presença em você. E assim, aquilo que chamamos de tédio se revela como um convite silencioso. Um convite para voltar para casa. Não uma casa no tempo ou no espaço, mas a única casa que sempre esteve com você. O agora.